Deputado Eduardo Bismarck, termina esta sessão extraordinária. Os deputados concluíram 2 votações hoje, uma votação que trata da questão do despejo, a proibição do despejo e também desocupação nesse período de pandemia, e uma outra agora, essa última proposta aprovada, que trata do aumento da pena para feminicídio. E nesse caso também fazendo com que todas as penas que forem aplicadas para esse caso, né, a mínima a partir de 15 anos e a 30 anos a pena máxima, isso deverá ser cumprido em tempo integral, Dini Moraes. Então, os deputados finalizaram os trabalhos de hoje com 2 votações, a primeira um pouco mais disputada, né, que é a questão do despejo e desocupação, e essa já mais unânime, vamos dizer assim, né? Isso, essa proposta que trata do feminicídio, ela inclusive faz com que o crime de feminicídio, ou seja, assassinato de mulheres pela condição de ser mulher, envolvendo violência doméstica, esse crime seja um crime autônomo. Ele deixa de ser um agravante do homicídio, ou seja, do assassinato comum que já é previsto no Código Penal. E com isso tem as consequências, né? A pena mínima também ela foi agravada, além da pena ser aumentada, né, de 12 para 15 anos, como você falou, Carlos, também torna mais rígida a progressão da pena do condenado. E também acaba com saidão, ou seja, quem for condenado por feminicídio não poderá mais ter essas saídas temporárias, que são benefícios de quem é condenado, enfim, quem tem bom comportamento e por aí vai. A gente está com a relatora da proposta conectada com a gente. Deixa eu dar uma olhadinha aqui no plenário. Ela está lá no centro do plenário, deputada policial Kátia Sastre. Tudo bem, deputada? A senhora podia explicar para a gente, por favor, que diferença na prática pode fazer tornar o crime de feminicídio um crime autônomo? E aí eu uso até os dados que a senhora mesma apresentou no relatório. A senhora falou que de 2020 em relação a 2019, o número de casos de feminicídio aumentaram 39%, né? Então, ou seja, o que tornar esse crime um crime autônomo, ou seja, é realmente um crime que pode ser encarado por si só, o que isso pode fazer na prática para coibir que essa violência continue, principalmente agora, né, em tempos de pandemia? Boa noite. Boa noite. É um grande avanço que nós temos aqui na nossa Casa de Lei. O crime sendo autônomo, ele permite também, inclusive, que entre regularmente para a estatística, que hoje nós temos uma dificuldade muito grande, porque quando chega no judiciário, que a gente tem por concreto se foi feminicídio ou não, nós com esse crime autônomo de feminicídio, a gente já tem essa estatística, a gente tem uma progressão de casos realmente que são considerados feminicídio, porque hoje a gente não tem a certeza ainda desse número e vai facilitar muito. Ele continua sendo crime hediondo, isso é muito importante. Nós aumentamos de 12 para 15, é um aumento significativo, e o melhor é o regime fechado, né, até 55% da pena, porque nós precisamos evitar que essa pessoa que comete o feminicídio, como eu acabei de relatar, o feminicídio não é um crime que envolve apenas a mulher, é a família inteira, né? Esse crime, ele abrange a família toda, né? Eu convivi com isso, eu vi de perto o sofrimento que é um crime de violência doméstica ou violência contra a mulher. Então nós precisamos realmente ter o regime fechado para que a gente diminua esse crime de feminicídio, para que a gente tenha inibição desse crime, né? É essa a nossa pretensão com esse aumento de pena, com leis mais duras, e é isso que o Brasil pede, é isso que a população pede para a gente. Um aumento, uma pena mais dura para esse tipo de crime, e não só esse, mas eu tenho certeza que a gente vai ter um grande avanço aí no decorrer ainda de muitos outros crimes. Deputada policial Kátia Sastre, normalmente há uma reclamação em relação às delegacias de atendimento à mulher. Esse tipo de lei, nesse caso, para que elas possam, de fato, surtir o efeito que são esperados, os efeitos que são esperados, não seria necessário também incluir alguma coisa relacionada à delegacia de atendimento à mulher? Porque várias vezes as mulheres acabam tendo inibição de procurar uma delegacia que não seja especializada.
Isso, nós temos em alguns municípios, vários municípios, a gente já tem a Delegacia da Mulher, a gente precisa também ter um avanço nisso, a gente precisa de atendimento qualificado, com certeza, né? Atendimento que proporciona à mulher mais facilidade para denunciar, e ele estando no regime fechado, até mesmo para a tentativa do feminicídio, isso garante para a mulher, porque hoje o que acontece muito é a tentativa de homicídio, ele fica em regime aberto e aí ele vai cometer realmente o feminicídio. Nós vamos evitar muitos casos dessa forma. Eu vou até aproveitar esse gancho das delegacias, só para pedir para a senhora explicar um pouquinho melhor para a gente, que uma das coisas interessantes desse projeto foi justamente que ele detalha lá no texto o que o delegado deve considerar como para ser feminicídio, né? Porque hoje um dos problemas também é essa qualificação, que ela é subjetiva do delegado, né? Então o projeto ele deixa claro o que deve ser considerado para ser feminicídio. A senhora pode explicar um pouquinho melhor para a gente? Posso sim. Nós temos vários incisos, né, artigos e até mesmo parágrafos dizendo todos os detalhes. Nós temos os agravamentos também, né, que caracteriza, principalmente dificultando a pessoa quando é deficiente, ou até mesmo gestante, ou 3 meses após o parto. Então tem todo o detalhamento. Nós tivemos todo esse cuidado para relatar esse projeto, para deixar claro, olha, quando chegar esse tipo de ocorrência, é esse procedimento que tem que ter. Então, são muitos detalhes, a gente teve todo esse trabalho para relatar, nós fomos muito felizes, portanto, foi unânime aqui da casa, né, a aprovação, e assim, eu estou muito feliz, né, com a aceitação, né, independente de partidos, independente de ideologias, nós conseguimos ser acertativos, né. A gente quer agradecer a deputada policial Kátia Sastre pela gentileza deste momento de fala aqui com a gente e parabéns pela aprovação do parecer que a senhora apresentou aqui hoje, deputada. Obrigada. Foi um grande avanço e eu acredito que a gente daqui para frente vamos ter muito mais. A gente só lembra que esse projeto que trata do feminicídio também vai agora ser analisado pelo Senado. E, inclusive, dados que foram apresentados pela deputada apontam que só na Justiça brasileira tramita mais de 1 milhão de processos envolvendo violência doméstica. Então, realmente é um problema que precisa ser encarado de frente pelo Legislativo, né? Agora a gente vai falar do segundo projeto aprovado hoje, e esse também trata de um problema da pandemia, né, que foi agravado com a pandemia, que é a questão dos despejos. Segundo um coletivo, né, uma campanha que se chama Despejo Zero, quase 10 mil famílias foram despejadas entre março do ano passado, que foi quando foi decretada o início da pandemia de Covid, até fevereiro deste ano. E cerca de 65 mil famílias estão sob o risco de serem despejadas por causa de inadimplência de pagamento de aluguel, enfim. A gente vai conversar com 2 deputados envolvidos nessa discussão aqui no plenário, porque foi um projeto que acabou sendo aprovado por uma margem não tão grande, né? Foram 263 votos favoráveis e esqueci agora, 180 contra, isso. Então a gente vai falar primeiro com a autora, uma das autoras, né, desse projeto, que é a deputada Natália Bonavides, que também está aqui no plenário com a gente do PT do Rio Grande do Norte. Boa noite, deputada. Boa noite a quem está nos assistindo. Deputada, já houve uma aprovação da Câmara nesse sentido no ano passado, mas mesmo assim alguns despejos continuam ocorrendo e também despejos coletivos, inclusive, né? De que forma essa medida ela pode de fato barrar esse tipo de situação? E a gente ouviu vocês falando muito dessa questão humanitária, né? Que além da pandemia a gente está tirando as pessoas da casa, né? Como tratar desse tema, que é um tema tão delicado? Olha, exatamente, é uma questão humanitária. Nós estamos na pandemia, estamos num momento do nosso país em que as autoridades científicas, os decretos dos governos dos estados tentam colocar as pessoas o máximo de tempo possível em casa, só que isso tem um pressuposto básico, que é
a casa, é você estar debaixo de um teto. Então, se é uma questão muito delicada em qualquer tempo, na pandemia se torna muito mais grave ainda. E o que é que nós tivemos? No ano passado, a Câmara chegou a aprovar uma medida que suspendia a concessão de liminares no caso de despejo, que passou a valer por algum tempo. Mas ela não evitou, por exemplo, despejos coletivos daquelas ocupações mais precárias mesmo, de pessoas que nem em casa estão vivendo às vezes, estão vivendo em barracos, em situações como essa. Então, esse novo projeto, ele veio não só para proteger essas situações, mas também para retomar um pouco daquele projeto, na relação dos despejos em relação de locação, mas sem fechar os olhos para o fato de que existem alguns locadores que também são pessoas pobres em situação de vulnerabilidade, que, por exemplo, tem só aquele imóvel e é da renda daquele aluguel que tiram seu sustento, e não foi fechado os olhos a essas questões, né? Tudo isso foi previsto no projeto, situações em relação às quais essa suspensão dos despejos não valeria. Então, nós consideramos que foi uma aprovação importante, né? Nós tivemos um debate importante aqui no plenário, com discordâncias respeitosas, mas que no final das contas a maioria do plenário achou que essa questão humanitária era a mais urgente agora. Lembrando que é uma medida temporária, vai valer por poucos meses essa suspensão dos despejos durante a pandemia. Ainda temos aí o trâmite no Senado, muito provavelmente o governo vai vetar, esse projeto volta aqui, então realmente vai ser uma medida a valer por alguns meses, né, ali durante o que a gente espera que seja o final da pandemia. Deputada Natália Bonavides, esse projeto vai abranger também situações de pessoas que, por exemplo, ocupam alguma região do próprio estado, por exemplo, um terreno público e fazem lá seus acampamentos. Esse projeto vai proteger essas pessoas também nesse momento? Sim, mas somente se essa ocupação já existe, né? Se ela já existiu. Muita gente tinha medo de que esse projeto incentivasse ocupações novas, mas o projeto é muito explícito ao dizer que só situações que já foram consolidadas até março de 2021 é que vão estar protegidas pela lei que a gente espera que seja aprovada. Isso tem até uma razão muito objetiva. Vocês imaginem que até março, a população que vinha numa situação de vulnerabilidade muito grande ainda passou por um período em que não teve acesso ao auxílio emergencial. Então foi realmente um momento de muito desespero, muita fome para muitas famílias brasileiras, e que a gente achou que esse seria um marco temporal razoável, né, adequado para proteger, sem existir qualquer receio de que novas situações aconteçam por causa dessa lei. Não é o caso, né? Ficou delimitado esse marco temporal, e aí sim a gente vai ter essas ocupações de pessoas que estão em situação de extrema pobreza, de extrema vulnerabilidade, sem precisarem ir para a rua, para lugar nenhum, né, para debaixo do viaduto, para até de lá depois serem expulsas em plena pandemia. Muito obrigada, deputada. A gente vai escutar agora um dos deputados que teceram aí algumas críticas a respeito dessa proposta. É o deputado Henrico Mizasi. Boa noite, deputado. Boa noite a todos que nos escutam. Boa noite, deputada Natália. Deputado, como a gente estava falando antes, e a deputada Natália Bonavides falou muito bem, é uma questão humanitária, é uma questão que toca justamente no delicado da pandemia, né, que é a questão da sobrevivência. Qual eram as críticas que o senhor estava apresentando nesse projeto? E o texto final, da forma como ele ficou, ele chega a atender as críticas que o senhor fez? Em primeiro lugar, é absolutamente verdadeiro que se trata de uma questão humanitária e que a finalidade do projeto, que é de proteger justamente as pessoas nesse período de pandemia, de eventuais despejos, ele é absolutamente louvável. A finalidade, a discordância com relação a algumas partes do texto não significa uma discordância acerca do fim a que ele se pretende. A minha pontuação era justamente, que existe, evidentemente, a questão humanitária como um bem jurídico a ser tutelado, de extrema importância, e existe, de outro lado, também um outro bem jurídico de extrema relevância que precisa ser tutelado, que é justamente a manutenção dos contratos e um equilíbrio contratual num país com 220 milhões de pessoas. Então, existem aqui dois bens jurídicos que entram em choque em situações pontuais, e quando a minha pontuação é justamente aquela de que quando há esse choque é melhor que se tenha uma
uma decisão no caso concreto do que a gente faça de uma vez por todas uma legislação que valha para todos os casos. A minha crítica pontual ao projeto é que ele é mais amplo do que seria necessário. No ano passado, de fato, eu fui relator de um projeto de lei do regime jurídico emergencial, nós proibimos despejos em alguns casos concretos, as liminares de despejo inaudita altera pars. Então, foram casos concretos, pontuais, que foram proibidos. Eu acho que nesse ano nós devíamos fazer algo mais restrito, justamente, para que a gente resguarde de maneira melhor e mais equilibrada esses dois bens jurídicos. Evidentemente que quando houver uma questão insolúvel, deve prevalecer o aspecto humanitário de atender as pessoas em situação de vulnerabilidade, mas essa não me parecia ser a melhor solução a nível de Brasil como um todo, a gente aprovar uma legislação que no meu sentir foi ampla demais. Mas o relatório final sim me pareceu que corrigiu alguns pontos, principalmente a questão que havia no artigo 4º de se declarar nulas decisões anteriores, o que me parecia um pouco exagerado, um pouco fora do costume aqui do Parlamento, de maneira que eu mantenho essa crítica, vamos dizer assim, conceitual ao projeto, de achar que ele foi mais amplo do que necessitaria ser, mas reconheço, evidentemente, a finalidade positiva que ele se destina. Deputado Enrico Mizasi, o próprio texto também fala da questão da proteção de, por exemplo, alguém que tem uma casa que sobreviva da renda daquela casa, né? Que nesse caso a pessoa não vai sofrer a imposição dessa lei, caso ela seja sancionada, enfim. Mas há a possibilidade de modificação no Senado e o senhor sugeriria alguma modificação para que o texto ficasse mais na expectativa que o senhor está argumentando agora? Sim, em primeiro lugar, essa questão de não atingir eventuais locadores que dependam do aluguel foi uma discussão que no ano passado ela já foi bastante amadurecida, de que de fato não existe essa dicotomia locador-locatário numa clivagem necessariamente social de riqueza e pobreza. Existem locadores que são pobres, existem locatários que têm uma condição financeira e não foram impactados pela pandemia. Então eu julguei absolutamente prudente essa ressalva no texto do projeto aprovado. Agora, com relação a eventuais melhorias no Senado, eu acredito que nós poderíamos restringir um pouco mais as hipóteses das liminares lá da lei do inquilinato, as liminares de despejo que possam ser efetivamente suspensas e dar algumas garantias a que haja um pouco mais de discricionariedade no caso concreto do juiz avaliar e seja menos uma solução de cima para baixo, assim, igual para todo o Brasil, e mais empoderar o juiz para poder avaliar o caso concreto, e isso poderia ser feito com algumas alterações, principalmente lá no artigo 2º, mas caminhando nesse sentido. Essa seria a minha sugestão para os senadores avaliarem. Muito obrigada, deputado Enrico Mizasi, do PV. Eu volto só para fazer uma pergunta rapidinha para a deputada Natália Bonavides. Deputada, essa questão do pagamento do aluguel, né, que proíbe a concessão de liminar de desocupação até o final deste ano, a senhora já até previu que vão ser poucos meses, né? Ele vale para casos específicos, né? Inclusive o projeto ele determina valor de aluguel, né, para ser bem delimitada a baixa renda. A senhora podia falar um pouquinho sobre isso, por favor? Perfeitamente. Essas preocupações, inclusive, que meu colega deputado estava trazendo na fala anterior, tudo isso foi muito pensado para exatamente um projeto que busca proteger vulneráveis, não venha a atingir vulneráveis. Então, por exemplo, muita gente perguntava, mas se uma pessoa paga 5 mil de aluguel, ela vai ser beneficiada por um projeto assim? Não, de forma alguma. Existe um limite, inclusive, de valor. Isso vale para pessoas que pagam aluguel de até R$600, ou no caso de microempresários, no caso de pequenos negócios que pagam aluguel de R$1.200. Então, você vê que atinge uma parcela da população que realmente é a mais vulnerável. Além disso, no caso das relações de aluguel, para você ter acesso a esse direito, você precisa comprovar a queda na renda e, como já foi dito aqui, não vale naquelas situações em que o locador só tem aquele imóvel, além do seu próprio de moradia, tem só mais aquele imóvel e depende daquela renda para a sua sobrevivência, para o seu sustento. Então, você vê que esse objetivo do projeto de proteger a população mais vulnerável buscou também pensar em, como o deputado Henrico disse,
disse que também há locadores que estão em situações vulneráveis e que nós não queremos atingi-los nem determinar uma queda na sua renda que seja prejudicial à sua subsistência. Então, esses pontos foram pensados, né, foram previstos no relatório final. Inclusive, eu queria registrar aqui a participação de vários movimentos, né, de sem teto, de sem terra, que trouxeram essa preocupação, nos relataram o aumento dos despejos, o aumento, inclusive, da população em situação de rua. O nosso país hoje está vivendo, infelizmente, esse fato novamente, a população em situação de rua aumentando, e um dos fatores foi esse. Eu comentei aqui na tribuna, aqui para finalizar essa resposta, que ao longo da articulação para fazer esse projeto chegar aqui na pauta, eu conheci histórias muito tristes, muito duras, de famílias que estão vivendo nessa pandemia com uma forte perda de renda. E eu cheguei a conhecer famílias que foram despejadas porque não conseguiram pagar o aluguel, depois se juntaram em uma ocupação, num barraco para ali viver, foram despejadas porque a ocupação sofreu reintegração de posse e estavam em outro local também precário, já sob ameaça de despejo. Então essa é uma questão que simplesmente uma caneta de um juiz não vai resolver assinando ordem de despejo, assinando ordem de reintegração de posse. A gente precisa tomar uma providência em relação a esse período excepcional, que é o período da pandemia, para que essas pessoas não fiquem de um lado para o outro, se expondo mais e mais ao contágio pelo vírus e que possam ter, né, uma mínima condição de se restabelecer nesse momento de crise econômica profunda. Então a gente espera que o projeto seja aprovado no Senado, que caso o governo vá vetar, infelizmente eu acho que vai, que a gente possa derrubar esse veto e que por esses meses que a gente espera que sejam os últimos da pandemia, que a população seja vacinada até o final do ano, que a gente possa ter essas famílias protegidas. No final das contas é disso que se trata, né, sobre proteger essas famílias. Deputada Natália Bonavides, deputado Henrico Mizaz, a gente agradece muito a gentileza dos senhores de poder falar conosco aqui e explicando mais para quem está nos acompanhando na TV, na Rádio Câmara e também pela internet um pouco mais sobre essa proposta que os deputados, ou as propostas que os deputados votaram hoje aqui, Dini. Exatamente. E agora, né, a gente lembra que esses dois projetos, eles agora vão ser avaliados pelo Senado. A gente agradece a sua audiência, a sessão do plenário, também as nossas entrevistas aqui no final e a gente fica por aqui. Até amanhã. Até amanhã.